Olá pessoal, mais uma vez vamos fazer um compacto aqui das aulas que estamos desenvolvendo durante a semana. O hábito vai ser 2 aulas por semana na forma remota e depois uma gravação compacta fazendo um resumo da aula para que vocês possam ter uma orientação de estudos e que possa trazer para vocês aí uma noção de como fazer para desenvolver não só o conteúdo da econometria, mas também a aplicação do software e depois algumas interpretações, ok? Bom, para começo de conversa, eu vou deixa eu retornar aqui, relembrar que essa é uma aula resumo da semana 1 do curso de Econometria da turma 2021, período 1, né, do ano 2020, e ela contempla tanto as turmas 2021, turma 3, como 2021, turma 4. Essa primeira abordagem que nós vamos fazer é uma aula de introdução ao RStudio. Nós vamos usar como ferramenta ao longo desse curso, são 28 encontros, além desses 2 que já fizemos, utilizando essa ferramenta do RStudio. Então, eu vou alinhar aqui os nossos equipamentos para que possamos trabalhar dentro da abordagem do Microsoft Teams e do RStudio simultaneamente. Então, essa ideia inicial é que a gente alinhe e eu vou fazer aqui um exemplo a partir de uma sondagem que nós fizemos em sala de aula. Bom, aqui está a capa do nosso curso, esse período, né? Uma capa bonita, onde tem aqui a relação da inteligência humana com a informática e o desenvolvimento de uma nova estrutura de pensamento, em que eu tenho aqui dados, big data, eu tenho uma relação com ciência dos dados. Então a gente tem aí um exercício de reflexão, mas não ignorando a imagem humana, a imagem de que a gente precisa dominar, né, a partir do cérebro humano, esse canal de transmissão de informação e depois saber fazer uma leitura desse canal de informação. Então é uma imagem bacana, que eu acho que representa bem o nosso momento do curso de econometria. Bom, vou novamente resgatar com vocês que a primeira ideia que a gente vai contemplar aqui é o modelo de curso que vamos fazer para o nosso desenvolvimento esse período. Como eu disse em sala de aula, o curso de econometria tem hoje um desafio muito maior que há 5 anos atrás, que há 10 anos atrás. Por quê? Porque hoje você tem um acesso à informação muito maior que você tinha no período anterior. Então a gente tinha um hábito de fazer estudos baseado em uma aula presencial e depois uma pesquisa, às vezes não tão online quanto é agora. Então, a minha ideia é fazer com que esse curso fique um pouquinho mais dinâmico e vocês aproveitem aí as informações do Google, as informações do YouTube, tem muitas aulas, a gente pode definir um conceito aqui, trabalhar em sala de aula e vocês pesquisarem na Wikipédia, no Google, no YouTube, então vocês vão ter essa oportunidade de fazer isso nesse mundo que nós estamos vivendo atualmente. Então, o que resta para o professor de econometria? Resta criar situações de desafios, em que nós vamos usar o programa que vamos trabalhar, que é um programa do curso de econometria baseado em uma ementa, e trazendo realidades do mundo econômico, da política econômica e da economia política. Então vamos discutir isso em sala de aula a partir dos dados. Vou chamar isso de
é, economia em evidências, né? Então a gente vai ter verdadeiramente evidência para discutir economia. Então essa é a nossa ideia. O primeiro passo foi trazer para vocês a plataforma gerada aqui pelo curso de econometria do Shine, né, onde a gente busca essa base de dados pela programação R, prepara uma plataforma, um dashboard mais dinâmico para vocês baixarem a base e a partir dali nós vamos monitorar a economia. Então, o primeiro passo é baixar a base de dados do Shine daquilo que nós vamos trabalhar como fenômeno dessa semana. O capítulo 1 do Gujarat tratou da função consumo, a partir da teoria econômica, teoria keynesiana, uma macroeconômica, em que o consumo é função da renda. Então, nós baixamos essa base de dados lá do Shine, eu chamei uma proxy da renda do PIB, primeiro trimestre de 1996 ao segundo trimestre de 2020, então, e o consumo das famílias do primeiro trimestre de 1996 ao segundo trimestre de 2020. Ressalto, esse é um exercício puramente acadêmico, não estamos descendo ao teor dos detalhes de uma função consumo, o importante aqui é alinhar equipamentos para que possamos mais adiante, sim, dedicarmos a modelos mais sofisticados, modelos mais equipados. O segundo passo é vocês abrirem aí a plataforma do Shine, do RStudio, para que vocês possam trabalhar essa base de dados dentro do RStudio. Né? E vamos aprender a dividir a nossa tela entre o aplicativo Microsoft Teams e o aplicativo RStudio. Ok? Vamos trabalhar essas duas janelas para que a gente possa ganhar tempo aqui. Bom, primeira coisa que discutimos, que eu trouxe aqui como desafio eu tenho uma equação estimada, modelo de regressão linear simples, estimado por MQO, em que eu tenho o consumo das famílias é função da renda, e o resultado dessa estimação que fizemos deu menos 12,179 mais 0,6413, com um valor da estatística de F de 34.310 por 96 graus de liberdade, um coeficiente de determinação, ou seja, o R2, 0,9972, e os valores entre parênteses são as estatísticas calculadas, chamado erros padrão. Okay? Bom, tem informação aí, além disso, que o valor médio do consumo é de 550 bilhões 344 milhões e a renda 877 bilhões 121 milhões. Os seus respectivos desvios padrão e depois uma taxa de crescimento histórica de 7,88. O solicitado foi: interprete o modelo sob o ponto de vista estatístico e sob o ponto de vista econômico. Do ponto de vista estatístico, eu chamei a atenção para vocês aí interpretarem a média e a variância, depois o teste de hipótese do parâmetro estimado, o coeficiente de correlação e a reta ajustada da regressão por MQO. Ok? Bom, para a interpretação do ponto de vista econômico, abusar aí da teoria econômica. Efeito marginal, elasticidade e o teste da teoria econômica. E sugiro para vocês fazerem uma previsão do consumo utilizando as informações já apresentadas, seja ela na equação mínimos quadrado ordinário, seja ela pela taxa de crescimento. Ok? Bom, o que nós fizemos aí como primeira aula do RStudio? Fizemos um exercício de aplicação para que vocês pudessem praticar aí o nosso software. Chamei a atenção para sempre vocês fazerem um cabeçalho aí no próprio script do RStudio. Sigam esse roteirinho. O primeiro passo, fixar o diretório que vocês gravaram a base de dados, fazer uma limpeza do
environment do RStudio para que vocês possam trabalhar de uma forma mais limpa, e algumas informações aqui de manipulação de informações de resultados finais. Chamamos o pacote, né, o pacote que lê a planilha Excel, chamamos a base de dados de acordo com o arquivo que vocês gravaram no Shine e fizemos aqui uma transformação dessa base de dados que vem em data frame para uma série temporal. E definimos a série temporal entre 1996 a 2020, distribuído numa frequência trimestral, tanto para a renda quanto o consumo. Bom, no segundo passo, a gente fez um gráfico, que é uma forma ilustrativa para a gente demonstrar as nossas bases de dados, verificar se tem alguma anomalia, algum outlier nessa base de dados, identificar a trajetória, estudar a conjuntura. Depois a gente fez um cálculo muito rapidamente aqui para confirmar aqueles cálculos da sondagem, a média e a variância. Depois a taxa de crescimento com base na matemática financeira para confirmar aqueles 7,88. E depois a estimação de mínimos quadrados ordinários usando a função LM ou Linear Model, ou seja, consumo é função da renda. Consumo, o tiozinho, função da renda. Função consumo e o summary, que é para a gente identificar aí as informações estatísticas, ok? Bom, feito isso, a gente tem aí o script e é só praticar. Vou mostrar aqui para vocês agora a nossa regressão. Vou retirar aqui agora, vou fazer a nossa regressão com base no RStudio. Né? Então vamos começar aqui. Eu vou rodar agora o nosso pacote. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é fixar o diretório, né? Aqui no, deixa eu pegar aqui, colocar aqui, puxar isso aqui para cá. E agora fazer o que a gente está querendo. Vamos abrir aqui o nosso diretório, procurar o espaço onde está o nosso diretório de trabalho, está em econometria. Aqui eu estou procurando o nosso ambiente de estimação. Ele está exatamente nas aulas. Né? Então está aqui, ó, a função consumo e aqui a renda. Né? Então agora eu vou vir aqui para fixar esse espaço aqui. Ó. Fixei o diretório, ele pegou aqui o diretório. Né? Eu posso gravar esse diretório aqui em cima para ficar gravado no meu script. E agora eu posso rodar ele. Opa, aqui, peraí, agora. Né? Bom, aí essa parte aqui é para fazer a limpeza do environment, aqui, como eu disse para vocês. Né? Então vou fazer a limpeza e a fixação. Faço a chamada do pacote para fazer a leitura do RStudio e aí chamar a base de dados. Observe que essa base de dados vai deixa eu pegar aqui, olha aqui, ó, sair exatamente aqui em cima. Olha aqui, ó. Consumo, a série está aqui, a renda, a série está aqui, ela veio em data frame. Né?
Então eu vou utilizar essa base de dados para montar a nossa função consumo. Né? Então, transforma essa base de dados em série temporal. Observe que ela vai sair uma tabelinha bem elegante, onde você tem aqui 1996, o primeiro trimestre, depois segundo trimestre, terceiro trimestre e assim vai. Então eu tenho agora um gráfico que eu posso executar, né, onde a gente vai ter aqui a disposição gráfica. Mais adiante nós vamos trabalhar um pouquinho mais essas informações estatísticas. Né? Aqui é importante a gente lembrar que esse gráfico tem que ter um título, tem que ter uma exposição declaratória do que é o gráfico, para que vocês possam olhar o gráfico e já saber do que se trata. E depois a gente vai para as estatísticas para confirmar aquela sondagem que fizemos. Nesse espaço aqui tem a média e nesse espaço tem aqui o desvio padrão. Aí aqui nós vamos calcular a taxa de crescimento histórica aí da minha série. Então eu pego o primeiro valor, o último valor, aplico na matemática financeira pela equaçãozinha aqui, que é uma coisa que você pode programar para fazer, e depois você tem aí a nossa informação que a taxa de crescimento foi de 7,88%. Feito isso, a gente já tem as informações pertinentes e agora é só rodar a nossa função consumo. O LN aqui, ele permite que você rode a função consumo. Aí eu tenho aqui o meu coeficiente calculado e aqui eu tenho o resultado estatístico para análise. Né? O exercício que eu peço para vocês é fazer esse script aqui, vir aqui e salvar esse script, né, onde vocês vão vir aqui, ó, salvar como o script de vocês, coloca o script 01, nome de vocês o script 01, coloque só o nome de vocês 01, que eu já vou saber que é da primeira aula, que é o primeiro trabalho que vocês estão fazendo, e aí é só encaminhar para o meu para o Microsoft Teams ou para o meu e-mail econometria2ufpb yahoo.com.br. Ok? Então é isso, pessoal. O nosso objetivo era justamente trabalhar essa base, essa definição aí e que vocês possam alinhar esse equipamento. Então, bons estudos, bom trabalho e aguardo vocês aí na próxima semana. Até breve.